Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. Estou aqui para mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Hoje nós iremos tratar a respeito da Revolução Industrial, as transformações políticas que foram promovidas por este marco histórico. E neste momento inicial, eu faço uma observação. Esta videoaula, ela está direcionada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na primeira série do ensino médio. Vamos começar a tratar a respeito do nosso conteúdo? Revolução Industrial, Transformações Políticas. Vamos retomar, neste primeiro momento, um conceito para podermos novamente compreender o que foi a Revolução Industrial. Eu peço que, de forma bastante atenta, você acompanhe agora em tela. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ou, em outras palavras, caro aluno, nós sabemos que a Revolução Industrial, ela modificou, ela transformou as condições de trabalho. E ainda podemos acrescentar uma outra informação. A partir da Revolução Industrial, também se teve a definição de como que a economia no capitalismo iria funcionar e como ela funciona, obviamente, em nossos dias atuais. Temos uma organização econômica que ela está absolutamente alicerçada na questão do mercado. É necessário produzir, é necessário comercializar. Nessa relação entre produção e entre comercialização, nós temos a obtenção do lucro, ou, em outras palavras, a geração do capital, que é o objetivo econômico da classe burguesa, que é a classe social que detém todo o controle econômico da sociedade, segundo algumas vertentes sociológicas, principalmente quando nós adotamos a corrente marxista do pensamento. Então vamos avançar nas informações. Neste momento, eu mostro a todos vocês uma charge. Uma charge é sempre uma ironia, algo muito bem-humorado que acaba nos chamando a atenção para algum tipo de reflexão. E acima dessa charge, vocês podem visualizar que eu tenho um título, Divisão do Trabalho. Sabemos que a Revolução Industrial, ela gerou, como dito agora há pouco, várias mudanças e várias transformações. E uma das alterações promovidas no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito à produção de uma determinada mercadoria, corresponde justamente à divisão do trabalho. Então a charge, ela ilustra muito bem. Vou fazer a leitura e acompanhem comigo. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então percebam, a charge de uma forma muito irônica mostra dois trabalhadores e um deles, já em fase de aposentadoria, ele simplesmente vai andar toda a linha de montagem para ele ter uma compreensão, ou seja, ele está ajudando a contribuir a produzir o quê? No final dessa linha de montagem, qual é o produto final? Qual foi a mercadoria produzida na qual este trabalhador ele participou? Então esta charge, ela ilustra, até mesmo de uma forma engraçada, justamente o processo de divisão do trabalho. Nós sabemos que quando nós levamos em consideração a produção das mercadorias, nós sabemos que várias etapas precisam ser realizadas até você chegar ao produto final. A obtenção da matéria-prima, o preparo dessa matéria-prima, as várias transformações que essa matéria-prima ela irá se submeter até chegar à mercadoria, ao produto final propriamente dito.
E nós sabemos que os trabalhadores, nesse processo produtivo, ele assume, digamos assim, uma posição específica no processo produtivo. Eu quero dizer o quê? Que todos os dias ele realiza a mesma tarefa. Consequentemente, a divisão do trabalho, ela retira do trabalhador a visão global, a visão total de todas as tarefas que precisam ser executadas para a obtenção de uma determinada mercadoria. Ou seja, dentro deste processo de trabalho, o trabalhador, ele somente tem uma visão parcial. E, obviamente, que a execução, o trabalhar dele também será parcial, apenas um componente dentro de uma complexidade maior. Além disso, a Revolução Industrial, ela também definiu, conforme vocês podem visualizar na imagem, nós temos dois homens, uma situação completamente diversa um do outro, né? Aliás, adversa um do outro. Ou seja, nós temos, né, uma das figuras que apresenta aí, vocês podem justamente visualizar um homem economicamente, digamos assim, numa condição de superioridade e outro em uma condição de inferioridade. Tem uma setinha na cor azul e temos aí a palavra antagonismo, ou seja, qual a informação que essa imagem ela passa a todos nós? A definição das classes sociais. Sabemos que pertencer a uma classe social e não a uma outra classe social acaba definindo, digamos assim, a nossa condição de vida. A forma como moramos, o que nós temos em nossa casa para nos alimentar todos os dias, a maneira como nos vestimos, a forma com a qual nós nos transportamos, os vínculos sociais, as interações sociais que nós estabelecemos com outras pessoas, tudo depende do contexto social que nós estamos inseridos. Sim, mas tudo isso é pré-determinado pelas nossas condições econômicas. Consequentemente, a partir do momento que ocorreu essa rígida separação entre as classes sociais, entre os detentores dos meios de produção e entre aqueles que somente têm a mão de obra para vender em troca de um salário, é que o proletariado, ao longo do tempo, ou seja, esse trabalhador assalariado, ele acabou, digamos assim, se organizando. Pelo seguinte fato, a relação de trabalho entre burguês e proletário é uma relação que ela é alicerçada na exploração, algo muito criticado na corrente marxista do pensamento. Vocês podem visualizar essa imagem agora, e aí você tem vários trabalhadores de braços, né, com pelo menos um braço erguido, e aí nós temos um pulso maior, uma mão fechada bem maior, fazendo alusão justamente à união desses trabalhadores. Aquilo que o marxismo denominou como sendo a consciência de classe. Ou seja, dentro da estrutura produtiva, dentro desta economia capitalista, o proletariado ele tem que desenvolver a sua consciência, ou seja, ele tem que ter a capacidade de percepção e de análise a respeito da realidade. Mas só entender a realidade na qual, enquanto trabalhador, eu estou inserido, não é suficiente por si só. É necessário refletir, é necessário visualizar, compreender qual a origem de tanta desigualdade social, quais as causas de tantos antagonismos sociais. Só que essa reflexão, ela tem que ser orientada para a prática, para a ação. Então, segundo o marxismo, a exemplo de outros modos de produção anteriores, aqueles que estavam em condição social de desvantagem foram os agentes da transformação, foram os agentes que agiram, como o próprio nome já diz, no contexto em que estavam inseridos e promoveram mudanças consideráveis, como foi do feudalismo para o capitalismo. Na estrutura do atual modo de produção capitalista, o proletariado ele é justamente a classe responsável
pela transformação histórica. Mas essa transformação histórica, as alterações que são necessárias neste modo de produção, somente são viáveis a partir do momento em que há o desenvolvimento da consciência de classe. Só é viável a partir do momento em que a condição de alienação das pessoas é substituída por essa consciência. Com base nas explicações que eu acabei de apresentar a todos vocês, agora nós vamos exercitar o nosso aprendizado. Nós temos uma questão, um enunciado, com 4 possibilidades de resposta. Acompanhem com bastante atenção a leitura. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Alternativa A, o status social e cultural dos indivíduos. Alternativa B, a função social exercida pelos indivíduos na sociedade. Alternativa C, a ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas. Ou alternativa D, a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. A resposta correta é expressa na alternativa D, a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Ou seja, dentro do processo produtivo, quem eu sou? Eu sou o burguês, o patrão, o chefe, o dono dos meios de produção? Ou eu sou somente aquele que, como eu disse agora há pouco a todos vocês, vendo a minha mão de obra em troca do salário, vendo a minha capacidade e as minhas habilidades no que diz respeito à execução de uma determinada tarefa. A minha inserção nas relações produtivas acabam contribuindo com essa definição de quem é quem no que diz respeito às classes sociais. Caríssimos alunos e alunas, eu estou finalizando esta videoaula. Não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos.